Galera, então, um prazer estar falando com vocês. Eu sou Gelson, CEO e cofundador da Eratos. Estou aqui com o Luca, a CTO, meu sócio, cofundador também. Hoje a gente vai bater um papo com o Theo Calvo, um maluco que dispensa apresentações aí no mundo dos dados, o famoso mago. Dei uma fuçada no teu LinkedIn aqui, Theo, são, pelas minhas contas, 10 anos de mercado ou por aí, né? Passando por Taps Games, Boticário, Via Varejo, Gamers Clubs. E é um dos principais perfis aí, se você é da área de dados, quer adquirir conhecimento, entrar na área, tem que seguir Twitch, YouTube, Instagram, Medium, enfim, todas as redes aí. Depois ele faz o merchan aí. Mas, cara, Theo, brigadão aí por fazer um tempinho para trocar uma ideia com a gente. Acho que vai ser muito ter uma troca de experiências aí, passar um pouco mais de conhecimento para a galera. Tamo junto, obrigado pelo convite aí. Massa. Cara, para começar a esquentar aí um pouquinho, falei um pouco das empresas que eu acompanhei, que você trabalhou e tal, mas acho que para começar seria massa você contar um pouco da tua carreira. Pô, você sempre quis trabalhar com dados, um pouco dessa construção assim até hoje. Cara, legal. Bom, na real a minha formação é em estatística, então, tipo, é bem intrínseco a dados, né, a parte estatística, embora durante a graduação eu não entendesse muito bem como que isso se conectava ao mundo de tecnologia. Eu tô falando isso lá em 2010, aproximadamente. Então, o termo cientista de dados ainda estava sendo cunhado e tal, não tinha muito uma definição muito concreta disso. Mas eu, como um curioso, eu, como uma pessoa que sempre estive próximo ao computador, queria entender como é que a gente juntava essas duas coisas, a parte de programação, computação, com a parte de exatas que eu estava fazendo as disciplinas ali na graduação. E, enfim. E aí, quando eu entrei no mercado, no meu estágio, que foi na editora Abril, aí tudo fez sentido. Eu falei, caramba, então é isso. Então dá para eu juntar a parte de computação com a parte de estatística, né? Então, do Nossa. ponto de vista estatístico, a computação é um meio para a solução dos nossos problemas de estatística. Então, foi assim que eu entendi, ali pelo menos no começo de carreira, como usar a tecnologia para conseguir e atingir meus resultados estatísticos. Então, foi meio que assim que eu descobri esse mundo de dados, esse mundo que a gente chamava na época Big Data, né? Hoje, tipo, a gente está falando de outros termos aí, mas foi basicamente isso. Então, assim, sem ideia no primeiro momento do que era isso, entrei bem de Uhum. paraquedas na estatística e durante o curso eu fui me descobrindo e o estágio realmente foi um potencializador que começou a amarrar melhor as coisas, né? Como que a gente fazia a conta sem ser no papel, usando a máquina, né? Então, é mais ou menos isso. Massa, massa. E, cara, entrando um pouco mais na carreira, assim, acho que a gente sempre, pô, a gente sempre conta uma história legal e a galera se inspira, mas eu acho que sempre a gente tem, pô, os lados positivos e os lados negativos, né? Eu tenho certeza que como todo mundo, você talvez, pô, tomou a decisão de, sei lá, mudar de emprego, pivotar um pouco de carreira, tal. Se você pudesse entrar um pouquinho, tipo, nos highs, assim, da tua carreira, o que você considera, pô, isso aqui foi muito massa, e, tipo, um pouco dos lows, assim, algumas, talvez até derrotas que você considera, assim, você fala, pô, não, aqui eu mandei mal. Ah, da hora. Cara, acho que todo lugar por onde eu passei sempre teve esse trade-off, né? É impossível a gente achar que todo lugar é só coisas positivas ou só coisas Uhum, negativas, né? E eu começo pela própria graduação. Na minha graduação, ela foi bem acadêmica e bem voltada à lousa, tipo giz mesmo, e uhum, pouco contato com computação. E eu levei 7 anos para me formar num curso de 4 anos, justamente por assim não entender no primeiro momento o que eu estava fazendo ali, qual o porquê de tudo aquilo, por que a gente tinha que aprender cálculo, álgebra linear e assim por diante. Então foi um momento de muito. Chegou um momento que eu tive que virar uma chave e falar: não, eu vou encarar isso aqui como um desafio, como algo que eu tenho que terminar e simplesmente sair, né? E no meio uhum. desse processo é que eu acabei me apaixonando, digamos assim, pelo conhecimento, pela estatística, pela computação. Olhando mais para o mercado de trabalho, eu acho que algo que eu sempre comento com a galera e eu tive muita sorte nesse aspecto, foi ter contato com consultoria. Então, quando eu fui para o SaaS, igual você pontuou, né?
eu acho que ali um ponto extremamente alto foi estar tendo contato com diferentes problemas diferentes, com técnicas diferentes e indústrias diferentes. Então, por exemplo, passei por bancos, passei por adquirente, passei por empresas de varejo, empresas de cosmético, e tudo isso para início de carreira eu acho que é muito bacana porque te abre um leque de opções que você começa tanto a ser generalista e também descobrindo aquilo que você curte e o que você não curte. Então, foi ali que eu descobri que a área financeira não era algo que me atrairia, que eu não teria tanta vontade de seguir em frente, né? Então, esse é um lado extremamente positivo que eu vejo da consultoria. O lado negativo é que meio que você fica alocado em cliente e acabou o projeto, você é alocado para outro cliente, então o seu trabalho ele acaba sendo mais drivado à entrega e você fez a entrega, você pula de projeto, você não tem muito a continuidade disso, né? Que é diferente de uma visão de cliente, que você tá ali, você acaba pensando no projeto, desenha o projeto, executa o projeto, depois acompanha, monitora e faz possíveis versões novas, né? Então, é um paradigma diferente, mas, como eu falei, isso tem um lado positivo e negativo. O negativo é que você rotaciona muito. E às vezes você está querendo fazer algo um pouco mais complexo, mas, cara, às vezes você já entregou um valor super bacana para o cliente, aí você tem que ir para o próximo cliente. Sem contar as viagens, né, e tal. Tipo, pelo menos na época do presencial, eu viajava pra caceta. Ia muito pro Rio de Janeiro, ia muito para outras cidades e tal. E tava construindo uma família na época. E aí tem esse lado de como é que você faz esse balanço da vida pessoal com a vida profissional, né? Acho que consultoria é um ritmo diferente. Sim, cara, acho que você bateu num ponto massa, porque não só você estava trabalhando numa consultoria onde você tinha vários projetos, mas pelo que eu entendi ali, você entrou no SaaS como um consultor de pré-venda, né? Então, cara, você fazia um projeto técnico, mas no final você ainda tinha que vender pro cara ali, né? Então você realmente tinha que entender o modelo de negócio do cara, tal, para você conseguir convencer ele, mostrar os pontos. Como você acha que tipo isso te moldou na tua carreira? Porque eu acho um diferencial absurdo assim, quando a gente fala de dados. Eu até, cara, por coincidência falei sobre isso hoje, que a gente fala muito hoje em dados sobre tipo data literacy, alfabetização de dados e tal. Então, galera de negócio tem que entender de dados, mas a gente quase não fala sobre, cara, e o business literacy, né, para a galera de dados. Tipo, por que esse cara não precisa saber o que é necessidade de capital de giro, o que é custo de aquisição, o que é LTV, né? E você ter essa experiência, eu acho que, coloca em outro degrau, assim, enfim, queria entender um pouco da tua perspectiva com relação a isso. Esse é um excelente ponto e foi justamente isso que você trouxe, né? Que eu estava pensando naquela época sobre qual que seria meu futuro dentro da área de dados e na minha própria carreira. Então, eu entrei em pré-vendas logo no meu início de carreira. Então, meu primeiro emprego foi na TEPS, eu fiquei 4 meses ali, e aí eu já fui para o SaaS como consultor pré-venda. E aí o ponto é que a gente, enquanto pré-venda, a gente, de fato, a gente não entrega o projeto. A gente, no máximo, vai fazer uma POC, né? E eu, com um perfil um pouco mais técnico, amava POC. Só que POC, como vocês sabem bem, é extremamente custoso, né, para a empresa realizar POC. Então eu percebi que, assim, talvez não estivesse no lugar certo, pensando no meu futuro de carreira. Eu falei, pô, se eu quero um dia chegar como head, como líder técnico, como diretor de dados, aqui eu não estou me desenvolvendo tecnicamente de um projeto end-to-end para que a minha carreira possibilite eu chegar nesse objetivo. Então eu fiz uma movimentação dentro do próprio SaaS, que aí você talvez seja uma das únicas pessoas que fez esse movimento, que foi sair de pré-venda e ir para consultoria. E aí o pau fecha, né? Tipo, o negócio fica louco porque você não tá mais vendendo, você tá entregando o que foi prometido, né? Então é uma mudança muito forte, mas eu acho que pro meu início de carreira fez total sentido e que me trouxe habilidades necessárias para depois alcançar outras posições, né? E da pré-venda, o que eu trago muito assim de conhecimento e que acho que me fortaleceu para ser um consultor diferenciado
é essa questão que você comentou, das expectativas do cliente, saber setar as expectativas com o cliente, entender qual que é a métrica-alvo que a gente está querendo mexer o ponteiro, e eu não falo a métrica-alvo do modelo, eu falo a métrica-alvo do negócio, né, como que essa entrega vai viabilizar alguma coisa ali dentro do próprio cliente, né? Então, acho que trazer essa parte de soft skills, né, ou eu brinco que soft skills não deveria ser soft skills, deveria ser hard skill, porque não é soft, né? Você desenvolver as soft skills. Mas eu acho que essa visão, assim, sabe? De estar orientado realmente ao valor, sabe? Acho que é isso, mano. Massa. Não, e tá totalmente ligado com o que você tem que fazer sendo um gestor de dados, né? Então, cara, o cara que quer chegar nesse cargo de ser um head de dados, cara, não adianta você falar só da acurácia do modelo, né? Você tem que falar do valor que você está gerando para o negócio e você precisa convencer pessoas que não vão entender o que você está falando né, tecnicamente. Então, acho que é uma skill super, super relevante. Exato, e se eu puder complementar, essa fala ela é importante, mas isso não significa que o técnico tem que ficar de lado, né? Porque às vezes eu vejo uma galera falando assim, é soft skill, mas cara, é que a hard skill é o básico, é o pré-requisito, tá ligado? Tipo, você tem que ter hard skill para depois avançar na parte de soft skill, porque o lado contrário também é verdadeiro. Se você é um gestor que não manja da parte técnica, você às vezes está entuchando o seu time sem saber como que a galera pode resolver aquilo, se é viável fazer daquela forma tecnicamente. Então, acho que não é que soft skill sobressai a hard skill, acho que essas duas coisas têm que andar juntas, tá ligado? Perfeito. Então, eu gosto muito dessa visão de que ela é a premissa para você estar jogando esse jogo, né? A hard skill. Então, você quer estar nessa área, você tem que estar acostumado um pouco com isso. A Aeros teve seu momento de consultoria, a gente começou iterando para entender justamente as dificuldades de tornar uma empresa orientada a dados. A gente começou com uma consultoria, trabalhou com vários modelos de negócio diferentes, vários tamanhos de empresa diferentes, e eu lembro muito dessa panela de pressão que era de troca de contexto e troca de tecnologia para a gente conseguir fazer projetos dar certo. Eu queria entender um pouco como que você lidou com essa troca de contexto que tem no racional de consultoria, e também eu vejo um pouco, por mais que a gente tenha clareza do impacto gerado, a gente fica um pouco distante da percepção e de fato desse impacto no cliente. Como que foi isso para você no começo da tua carreira? Você conseguiu entender o real impacto de negócio quando você fazia um modelo, fazia uma ETL, fazia alguma entrega um pouco mais tech mesmo? Como que foi isso? Cara, foi difícil. Porque assim, quando a gente está falando de consultoria, o assessment que a gente faz hoje, tipo, entrando numa empresa nova, você vai ter lá, sei lá, 1 mês, 2 meses para começar a fazer alguma entrega. Consultoria, tipo assim, é 1 dia de assessment. E o resto, malandro, é só realmente execução. Então, porque o cliente quer ver resultado rápido e tal. Então, acho que essa é uma chavinha que é bem importante, assim, a gente tá esperto. E aí o lance é pegar o máximo de contexto possível nas primeiras horas ali dentro do cliente, para entender o que você já pode começar a executar para mostrar uma evolução e se aquilo está na direção que o cliente espera. Então, assim, tudo que eu falei aqui se resume ao que a galera chama de metodologia ágil, né? Ou seja, ciclos mais curtos, colocar ali alguma coisa de entrega já para entender se a gente está indo na direção que é esperada, né? E medir isso. Então, eu acho que essa é uma coisa que eu sempre fiz, independente se eu era consultor ou não. E como consultor, eu fazia questão de, por exemplo, ao final do dia, chegar para o stakeholder do projeto ali do lado do cliente e apresentar o que eu evoluí para entender se, cara, tá dentro da sua expectativa de evolução, de métrica, etc. Então, acho que esse é um ponto bem importante, sabe? Você ter esse acompanhamento próximo de quem está tomando a decisão e de quem que é o ownership, assim, do projeto, né? Entendi, mas ficar bem próximo da interação ali faz bastante sentido. É isso. Massa. E, cara, você falou um pouquinho do teu início de carreira, assim. O que você acha que é a principal dificuldade que um profissional de dados tem para crescer na carreira, assim? Que o cara tem que ficar atento, sabe? Alguma armadilha, assim, para evoluir na carreira. Pô, tá começando ali, sei lá, como analista, engenheiro, tem a ambição de virar head ou um tech lead. O que esse cara tem que ficar esperto?
Teve uma frase que eu ouvi uma vez durante uma entrevista, que eu gostava, até hoje, né? Eu gosto muito de fazer entrevista para entender como que está o mercado, como eu estou no mercado, né? E uma pessoa, durante o processo seletivo, falou, olha, aqui a gente tem a seguinte filosofia, a gente quer um palmo de profundidade em um oceano. Então, assim, é água pra caralho. Então, você não precisa, tipo, pensar em uma única torre de água super profunda. Talvez você olhar para um horizonte maior, mas com um palmo de profundidade, possa te possibilitar resolver problemas de naturezas muito diferentes com coisas não tão complexas. E aí, além disso, eu acho que é a questão de você estar aberto a além do seu escopo de trabalho. Então, acho que essa é uma armadilha da gente falar assim, não, eu sou DS, então eu não faço ETL, eu não faço deploy de modelo, eu só treino modelo. Eu acho que esse tipo de pensamento é uma armadilha. A não ser que você esteja numa empresa que trabalha com uma tecnologia específica, com uma finalidade específica, por exemplo, cara, visão computacional. Quero fazer o melhor modelo de visão computacional do mundo. Não tem jeito, você vai ter que ser extremamente específico. Mas, no geral, quando a gente está falando do mercado de dados como um todo, eu acho que um perfil mais generalista que consegue conectar os outros lados, né, as outras cadeiras, e que isso dê mais autonomia para você dentro dos seus projetos, é algo que vai te potencializar mais numa cadeira de sênior, e também depois virando alguma coisa de head, por exemplo. Então, um head de dados, ele é head de dados, ele não é head de DS, não é um head de data engineering. Ele tem que ter essa visão um pouco mais completa de como que as coisas se conectam. E para isso, eu acho que é se provocar desde júnior mesmo, a entender, cara, beleza, tô aqui resolvendo meu trampo, mas aonde que isso se encaixa na esteira inteira? Aonde se encaixa na empresa? Então, acho que esse tipo de provocação é extremamente importante. Não fazer essa provocação e ficar na zona de conforto, eu acho que é uma armadilha, sabe? Massa. Acho que, cara, é um ponto relevante. Acho que a gente, até pegando um pouco o período que o Luca comentou, que a gente trabalhava como consultoria, assim, a gente via muito isso da galera que vinha trabalhar com a gente, assim, porque o cara vinha e ele pô, o cara não sabia nada praticamente, estava entrando na área mesmo e o maluco queria chegar já e pá, moer nos modelos e tal, mas o cara não tinha muito conhecimento de negócio, não tinha muito conhecimento de tecnologia, e aí a gente fazia o cara rampar e ele tinha uma fixação muito grande por fazer um negócio só, sendo que ele estava num ambiente onde ele teria oportunidade de tipo, trabalhar em muitas pontas, assim, sabe? Eu acho que realmente é um negócio que ficava muito claro, tipo, o momento que o cara estagnava, assim, sabe? Tipo, ele ia aprendendo, ele ia quando ele chegava tal, aí chega um momento que parecia que o cara vai falar, não, agora é isso aqui, e aí ele dá uma estagnada, assim, tipo, não estuda mais tanto, fica aqui não consegue mais agregar tanto valor para o negócio. Acho que é super massa, não só para dados, né, mas para carreira no geral, assim, eu acho que é um ponto super relevante. Cara, por favor, Théo. Não, eu ia comentar que eu concordo pra caramba contigo, desde que o objetivo da pessoa seja chegar nessa posição de head, numa posição mais alto nível, né? Porque tudo bem também, assim, se a pessoa, não, tô aqui, quero ficar nessa posição aqui de sênior e tal, tipo, tudo bem, ok, acho que realmente não é todo mundo que tem que ir pra lá, mas eu tô super alinhado contigo, acho que é muito do objetivo, né? Se você quer continuar crescendo, você tem que aprender mais coisas. Boa. Com certeza, com certeza. E eu vejo uma coisa que é engraçado, agora não tanto falando para a pessoa se destacar na carreira, mas falando um pouco do que ela vai encontrar, pelo menos o que eu vi a nível Brasil, assim. Cara, a grande realidade do Brasilzão é que você vai ter um analista que cruza e cabeceia para o gol, cara. Assim, esse cara vai ter que arriscar um pouco de ETL, vai ter que arriscar um pouco das outras coisas se ele quiser começar a fazer área, porque não é toda empresa que vai ter uma área toda estruturada com uma infra já toda no lugar para ele conseguir falar, putz, eu vou me especializar em fazer job de Airflow e é isso daqui que eu vou ficar o dia inteiro fazendo, cruzando as DAGs, enfim. Cara, pô, temos startups aqui no Brasil que são excelentes, é uma infra, cara, que dá para a gente ficar hoje o bate-papo inteiro falando sobre isso, só que a grande realidade é que você não vai encontrar, é raríssimo esses espaços, né? Então, acho que essa galera consegue construir, principalmente, ambientes assim, cara, é um grande diferencial para a carreira se alguém quer se desenvolver, pelo menos a forma que eu vejo.
Concordo pra caramba, e eu acho que a melhor forma de você fazer isso, pelo menos, não sei se é a melhor, né, mas é que eu fiz, é você começar a entender, cara, o que eu posso construir aqui pra mim, dentro do meu ecossistema, para que eu não precise eu cabecear, mas que eu tenha um bot que faz isso para mim, sabe? Ou que eu tenha uma automação que faça isso para mim. Então, eu acho que essa é uma parada que eu acho que vem muito do perfil assim que a gente tem, do lado mais de exatas, do lado mais assim técnico, que é de curiosidade e entender como que as coisas funcionam para a gente automatizar aquilo que a gente não curte fazer tanto, sabe? Então, acho que é um caminho. E a gente se desenvolve fazendo isso. Isso que é da hora, sabe? A gente amplia nossa forma de atuar, né? Total. Então, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que você se aproximou bastante do Go pelo projeto do bot na tua própria stream, né? Então, assim, cara, você realmente, se alguém quiser ter interesse, cara, abre a live ali do Theo, vê o que ele faz ali, que é basicamente isso, né? Tipo, putz, o que a gente vai fazer agora? Pô, tive essa ideia e, cara, vamos atrás, né? Vamos aprender e vamos botar pra cima. Muito massa, cara, muito massa. É isso. E é importante a gente saber nossos limites também. Por exemplo, tipo, front-end. Mano, não quero, tá ligado? Então, tipo, tem também, assim, não dá pra abraçar o mundo inteiro. Acho que é um exercício. Saber, cara, beleza, isso aqui vai me ajudar no meu dia a dia? Vai. Então, beleza, então vamos aprender. Agora, pô, se tem alguma coisa que talvez não vai te ajudar tanto, né, a evoluir na carreira, ou que tá muito descolado da área de dados, talvez faça sentido, cara, deixa eu ver isso depois como hobby, como outra parada, sabe? Mas é difícil, a gente é meio maluco, né? Quer fazer tudo às vezes. Não, e isso é muito massa, cara. Tem que estar muito. Tipo, eu sempre vejo que a melhor forma de você pegar de fato esse conhecimento é botando em prática, né? Então, pô, não vale massa o cara tá estudando, mas se ele estuda uma parada que ele realmente precisa, tipo, parece que a chave vira de outro jeito, né? Eu tô falando isso porque o Lucão aqui é um cara de dados que recentemente virou front-end também, então... Que da hora. Você falou, e a necessidade, né? Não, seria aqui. Mas faz parte. Não é nada massa, contra porque... front-end, viu, galera? É só que não é pra mim. Não, mas o meu ponto aqui é muito, tipo, que a parada muitas vezes nasce da necessidade, assim, saca? Super. Então, tipo, cara, pô, você precisa fazer aquela parada, isso é um negócio que você nem parou pra pensar, dá uma pesquisada e pau, e aí aprende e realmente consegue resolver bastante coisa. Mas massa, exatamente. Cara, saindo um pouquinho desse papo de carreira, assim, indo um pouco mais para mercado, o que você acha, tá, quando você olha, tipo, o momento das empresas hoje no Brasil, para os times de dados que tem hoje, que são cara, os principais desafios que os times de dados têm que ficar atentos, assim, não só como carreira, mas time de dado para entregar o que precisa entregar, saca? Tá. Polêmica. Cara, vamos lá, um contexto antes, então. Como eu comentei, né, em 2010 a gente nem tinha os termos que a gente tem hoje, né, de cadeiras dentro de uma área de dados, dentro de uma área de tecnologia. Mas, se você for parar para pensar bem, o fluxo do dado em si, ele não mudou tanto assim. A gente continua tendo sistemas, a gente continua tendo os desenvolvedores, a gente continua tendo um banco de dados, enfim. Então, a história ainda, ela não muda tanto. E aí, por que eu estou falando isso? Porque acontecem alguns movimentos no mercado que eu vejo, que é o seguinte, a gente tem um time multidisciplinar, o time de dev, o time, às vezes, de DBA, o time de... Antigamente a gente falava modeleiros, que era a galera de estatística que fazia modelo, e aí o mercado começou a definir alguns perfis generalistas. Então, Data Scientist, acho que foi o primeiro, assim, que, pô, agora é Data Scientist. A pessoa sabe de tecnologia, sabe de estatística, matemática, física e também sabe de negócio. Colocou tudo isso para uma única pessoa. E aí essa pessoa tomava conta de tudo. Ela pegava o dado lá na PQP e depois colocava lá na parte da aplicação, né? E aí depois, aí de novo, é o que eu falei, movimentos do mercado. Depois o mercado falou, pô, isso não dá para uma pessoa só fazer. E aí nascem os especialistas. Então agora não, é Data Scientist, é Data Engineer, é Data Engineer Platform, é Data Engineer Pipeline, é Data MLOps. Então aí, beleza, agora a gente tem os especialistas. E já tá voltando de novo
tipo, AI Engineer, que é tipo, uma pessoa que faz tudo. Então, ela pega o dado, treina o modelo e depois deploy o modelo. Então, eu vejo que o mercado ele faz esse movimento. Para mim, o segredo das empresas, que as empresas deveriam estar atentas, é tentar mapear o que é hype e o que não é hype. O que vai entregar valor, o que traz o feijão e arroz para casa, que traz receita, e aquilo que a gente pode, sei lá, talvez investir como side project. Para a gente não cair em algumas questões que depois, sei lá, você monta um time super especialista e tal, e que não tem entrega, porque não é fácil, né? Essas entregas não são entregas simples. E aí não tem uma entrega de valor muito concreta, aí você tem que, sei lá, desligar o time, remanejar o time. Então, assim, é um baita esforço, é uma baita grana que você coloca, uma baita energia que não dá tão certo. E aí, tipo, parece, tá vendo, ó, data science não funciona, ou ciência de dados não funciona e tal. Então, assim, eu acho que o lance é que os gestores, né, os stakeholders, eles sejam sóbrios o suficiente para entender, tentar mapear o que é hype e o que realmente é concreto, né? Eu acho que tentando fazer esse exercício por meio, não necessariamente buscando fora da empresa, mas entendendo o core business da empresa e como encaixar essas coisas dentro da empresa, é um caminho, sabe? Eu acho que esse seria o meu ponto. E não ligar tanto para nomenclatura, para nome de cargo, para o nome da tecnologia. Eu acho que é mais entender como que aquilo vai viabilizar alguma coisa dentro da própria empresa. Nossa. Trazendo um pouquinho, só me estendendo um pouquinho, na Gamers Club, por exemplo, a gente era um time de dados com, no máximo, 10 pessoas. Não fazia sentido eu dividir o que é Data Analyst do que é Data Scientist. Então, a gente tinha o time de engenharia e o time de análise de dados, Analytics. A galera de Analytics só fazia dashboard? Não. Se para entregar valor para a squad era um dashboard, essa pessoa faz dashboards. Se para entregar valor para a squad é um modelo preditivo, então essa pessoa faz um modelo preditivo. Não preciso separar e quebrar em algo tão específico, porque senão eu tenho que pegar uma pessoa lá para fora do mercado que faça uma coisa super específica e eu não posso contar com ela para fazer outras coisas. Que aí volta na questão generalista que a gente estava conversando ali de um perfil mais curioso e tal, né? Então essa é a minha visão, assim. Boa. Sempre acaba voltando para, tipo, qual é o problema que tu quer resolver, né? No final é o starting point dos projetos e das frentes que a gente tem que puxar ali quanto dados, né? Porque, exato, cara, quando a gente começou a consultoria, tinha gente que, o cara chegava e falava, não, quero fazer um modelo de tal coisa, quando deu aquele hype como é que é o cargo mais sexy do mundo, que era aquela capa do The Economist, do século 2021, isso aí. E aí, cara, você perguntava o porquê ou o que o cara queria fazer, tipo, só não fazia sentido, assim, sabe? Tinha muita coisa muito mais simples antes que entregava, cara, tanto valor quanto num espaço de tempo muito menor, assim, com skills completamente diferentes, né? Ou não precisando ser skills tão complexos. Exato, concordo bastante. Nossa. Teve um ponto que você falou aqui, Theo, que eu acho que é de conseguir identificar o que é hype e o que de fato tem mais robustez, por assim dizer. Eu acho que pode ser legal para a galera vou te botar numa fria talvez aqui, tá? Mas nos últimos tempos trazer um exemplo de hype e um exemplo de coisa que não foi hype em tech em geral ou dados, só para a galera entender de tipo, putz, eu como gestor da minha área é mais ou menos esse discernimento que eu tenho que buscar fazer com o que está vindo em alta hoje em dia. Tá, vixe Maria, vamos lá. Se for uma fria, me desculpa, tá? Fica tranquilo. Uma ideia aqui, eu acho que eu tenho uma sugestão de uma fria, mas não tenho certeza. Qualquer coisa. Não, beleza. Cara, acho que a gente pode pensar assim, ó, como é que as empresas ganham dinheiro, né? Basicamente é vendendo coisas, né? Então, o ponto é, como que eu faço para aumentar minha receita e diminuir meu custo? Esse é o básico do básico, né? Então, todo modelo que a gente for fazer, a gente tem que estar orientado a isso. Então, quanto que esse modelo vai trazer para mim de retorno? Seja em diminuir algum custo que eu tenho, exemplo de custo, sei lá, pedidos em atraso, é um custo, porque às vezes vai fazer reversa, vai ter uma reclamação que vai acabar com a branding da empresa e assim por diante. Então, esse modelo, ele precisa ser feito com LLM
para eu ter, tipo, sei lá, uma porrada de fazer um chatbot, quer dizer, vou falar assim, não, vou fazer um chatbot para resolver a automação de quem reclama comigo. Será que isso vai entregar valor? Então, eu acho que esse é um bom exemplo de hype. Será que é essa solução? Não estou nem pensando em tecnologia. Será que essa solução é a solução que vai resolver um problema real? O quanto que isso vai realmente trazer um problema? Versus, cara, será que se eu fizer uma regressão logística que prevê qual pedido vai atrasar e qual não vai, para eu já disparar um SMS e falar, olha, foi mal, seu pedido vai atrasar, tá aqui um brinde, tá ligado? Já não resolveria? Por que eu tô pensando em fazer uma coisa reativa, que a pessoa vai ter que entrar no meu site, abrir um chamado no chat lá da própria plataforma para uma IA conversar com ela? Entende? Então, tipo, eu acho que o lance, quando a gente fala hype, não é só... Talvez quem estiver ouvindo aí for da área de design, tiver puta comigo, desculpa. Mas, tipo, acho que é importante a gente pensar nessas coisas, sabe? No fluxo das coisas. De como que a gente pode antecipar algumas coisas sem precisar fazer uma coisa por hype. Agora temos uma IA no nosso chat. Beleza. Mas, tipo, será que não dá pra gente antecipar um pouco algumas decisões ou ser mais ativo em relação ao cliente do que esperar ele vir? Então, eu penso mais dessa forma, sabe? Que tem soluções mais simples que resolvem mais. E a gente nem precisa falar de tecnologia em si. Falei regressão logística, poderia ser um XGBoosting, poderia ser um LightGBoosting, poderia ser uma rede neural, mas o ponto é, aonde que a gente está encaixando isso? Então, para mim, hoje, fazer chat com IA é hype, tá ligado? Não sei se resolve, assim, realmente um problema. Eu vejo outras aplicações disso, por exemplo, não posso falar o nome de empresa, né, mas que estão resolvendo algumas questões de, por exemplo, acervo de reportagens com LLM. Pô, isso é muito da hora. Para quem é da área de jornalismo, por exemplo, usar uma IA não para gerar texto, mas para puxar esses dados e ela ter aquela coleção de referências, pô, é um case bacana, sabe? Então, acho que tem que entender mais sobre a solução do que a técnica, na minha visão. Cara, massa, baita visão. Eu quero saber a tua agora, Lucão. Vou te entrevistar aí. Como você pensou? Eu pensei em fazer essa pergunta e falei, cara, deixa eu pensar aqui alguma coisa. Cara, só vinha na minha cabeça Deep Learning para fazer série temporal, cara. Só isso que vinha na minha cabeça. Da hora. Dor de cabeça. Legal pra caramba, mas, cara, para operacionalizar e fazer gestão disso daí, cara, meu Deus do céu. Eu conheço um caso bacana sobre isso, que é daí de Curitiba, o robô Laura. Não sei se vocês conhecem. Que eles usam isso forte também ali para identificar chance de alta e chance de óbito ali com pacientes em UTI e tal, infecção hospitalar. É bem da hora. E são arquiteturas de redes neurais para séries temporais. Então é bem interessante assim, a aplicação. Mas é o que você falou, cara. Acho que é o único caso que eu conheço. Assim. Vão ter vários, assim, mas, cara, da galera, principalmente da época de consultoria que a gente via falando, assim, quando vinha com esse papo, a gente já, putz, cara, será que precisa mesmo, sabe? Porque é complexo. É bem complexo. Boa. Cara, eu vou fazer uma pergunta agora, que é um quadro que eu quero fazer com todo mundo que eu vou entrevistar aqui. Eu já sei a sua resposta, mas duvido se for diferente, eu e o Lucão vamos fazer uma aposta aqui. Que é de linguagem de programação, ou não? Não. Cara, é o clubinho da Data Stack. Qual que é o teu clubinho? A stack do teu clubinho. Se grana não fosse um problema... Qual que é o teu time? O que você escolher e por quê? Ai, caracas. Mano, vamos lá. Eu acho que assim, e é muito da minha filosofia, vocês já acho que até assistiram um vídeo, né? E a minha visão, assim, pensando em gestão e até em stakeholder cara, como que eu potencializo as habilidades e o tempo do meu time para resolver problemas de negócio, problemas que vão trazer realmente grana para casa, né? Então, eu acho que assim, as ferramentas, independente de qualquer stack que a gente for escolher, elas têm que servir ao time, né? Então, elas têm que potencializar e viabilizar como que meu time vai trabalhar melhor, né? Então, por isso que eu comentei, talvez o lance lá de cruzar a bola e cabecear cara, o que eu posso fazer para o meu time não precisar fazer isso, não precisar ficar tomando conta de quem vai cabecear, que tenha lá uma parada que vai cabecear sozinha, ou que vai cruzar sozinha, e meu time só faz o gol. Então, acho que eu tenho um pouco esse viés. Então,
Theo, tenho uma preferência por ferramentas autogerenciáveis. Ao invés de eu ter que construir o meu Lego, eu sei, pô, eu tenho informação exata, eu desmontava carrinho, adorava trocar motor de carrinho e tal, é uma delícia. Mas, cara, é um pouco diferente quando a gente pensa em construir algo e quando a gente pensa em extrair valor de algo, né? Então, acho que tem esses dois momentos. Então, ferramentas que são autogeridas, por exemplo, a Eratus, que já faz a ingestão de dados para mim, sem eu precisar ficar escrevendo uma porrada de script Python, coletando dados de uma caralhada de fonte, isso para mim é uma mão na roda. Por que meu time levaria maior tempo para fazer isso se já tem uma parada pronta que faz isso para mim? E é a mesma coisa se a gente olhar para alguns outros ecossistemas. Então, tipo, Microsoft Fabric da vida, tá ligado? Que já pode também fazer muita coisa ali para que eu não precise me preocupar tanto com a infraestrutura, com a sustentação, para não virar babá de ferramenta, né? Aí tem Databricks, tem Snowflake, tem outras ferramentas que também viabilizam isso, né? Então a minha visão é um pouco mais nesse sentido. Talvez, como estudo, como POC, ou como, tipo, sei lá, escalou muito e agora os valores estão explodindo, e aí começar a entender como que a gente faz uma migração para uma coisa mais open source, mais in-house, bare metal da vida, cara, beleza, aí é uma outra discussão que a gente pode evoluir, mas talvez no estágio inicial e médio, eu não sei se é algo que realmente entrega valor, sabe, no médio e curto prazo. Não sei se o... Boa, acho que já sou caiu. Mas vamos continuar essa análise. Então, cara, eu acho que isso faz muito sentido. Eu vejo muito justamente esse ponto da galera querer já logo no começo, quando... Cara, imaginando que a gente chegou no terreno baldio, né? Não tem nada na operação de dados. Cara, eu vejo muita gente tentando antecipar tanto problema que não chegou a ser um problema de fato, assim. Claro que a gente tem que tomar cuidado com o custo, principalmente esses pay-as-you-go, uma hora eles escalam, mas, putz, às vezes uma operação, cara, R$500 o mês, R$1.000 o mês, cara, se Exatamente. você está gerando valor, né, é muito aquilo, pô, cara, sei lá, você consegue gerar mais R$1.000 de venda em 2 meses de foco, em vez de você gastar tempo em infra, gastar tempo em insight, pô, talvez você consiga, né? Então, eu concordo muito com essa visão. Cara, aí tipo, a galera vem, mas Netflix não faz assim, Google não faz assim. Você é Google? Você é Netflix? Você tem a escala desses caras? Porque aí tudo bem, não, nossa, o Spotify saiu, não tá fazendo mais nada com serverless, estão indo tudo voltando para os EC2 da vida, sabe? Legal, você tem a escala deles, tipo, para eles faz sentido não ficar pagando serverless, sabe? Mas, tipo, para tua escala, será que o tempo que você vai levar para construir isso service, tomar conta desse negócio, né? Tipo, on-premise ou numa máquina, qual que vai ser a dor que você está entregando, sabe? Então, eu acho que é um pouco isso, entender o momento da empresa, o momento da tecnologia para você encaixar no cenário melhor, né? Então, não tem uma regra, assim, tipo, é melhor fazer tudo autogerido, ou é melhor fazer tudo serverless. Não sei, eu acho que é muito do momento que a empresa está vivendo, maturidade do time, principalmente. Acho que, cara, tem um time só de júnior. Mano, como é que você vai construir uma arquitetura que, tipo, o Google construiu com os seniors dele, sabe? Tipo, não dá. Então, acho que é tentar entender um pouco disso, sabe? Pô, bacana. Isso daí é uma coisa que eu acho muito legal, que às vezes a gente toma algumas decisões, principalmente construindo a área. Eu gosto muito de pensar nesse problema, né, de construir uma área de dados do zero, porque tem muitas decisões que podem te botar numa rua sem saída lá na frente. Então, cara, quão complexo é essa stack e as tecnologias que você está trazendo? Isso vai afetar, cara, o total cost da solução, quão rápido você consegue achar e treinar a galera. Então, eu vejo que tem algumas decisões aí que, cara, complica muito. Eu acho que se a gente fosse trazer para o mundo de desenvolvimento, isso seria você ter uma aplicação feita em Elixir hoje em dia, né? Que tipo, porra, teve um hype e tal, agora os dev bom estão trabalhando só na gringa, e aí, né? Como é que faz para trazer gente para o time? É uma dor de cabeça gigante. Então, acho que em dados escala também. A gente tem vários exemplos como esse, então gosto muito desse teu ponto de vista. E acho que se fosse ter na tua stack ali, para não fugir da pergunta do Gelson, o Databricks acho que tem um espaçozinho especial aí na tua stack, né? Cara, ele tem um espaço bacana, assim, porque ele resolve o meu problema com um custo super ok para mim. Então, para o meu cenário, não só no Tell Me Why, mas também em outras empresas por onde eu passei, a gente adotava e resolvia.
E aí, tipo, é claro que tem muita gente que tem medo de fazer lock-in em uma tecnologia. E o ponto que a gente tem que entender é, a gente vai fazer lock-in, independente da tecnologia. Você adotando Airflow, você vai fazer lock-in no Airflow. Tenta fazer uma migração de Airflow para qualquer outra coisa. Você não faz. Você faz novo, mas você não faz uma migração. Então, esse negócio de lock-in com vendor, eu entendo a importância da discussão, mas isso não precisa ser um bicho-papão que você tem que evitar a qualquer custo, sabe? E quem acompanha e vê minhas lives e tal, sabe que, assim, embora eu use e abuse do Airflow, todo o código do Airflow, olha só, o ato falho, do Databricks, embora eu use muito Databricks, se você pegar meus códigos, ele roda num Spark Vanilla. Então, eu não estou fazendo um lock-in usando uma funcionalidade extremamente específica do próprio Databricks, saca? Eu consigo transpor esse código para rodar em outro ambiente, caso eu precise. Só que eu vou perder algumas funcionalidades que o Databricks me fornece, né? Tipo, a linhagem de dados, a parte de orquestração, a parte da MLflow. Eu acabo perdendo tudo isso. Poderia construir isso tudo sozinho? Poderia. O Unity Catalog do próprio Databricks é open source. Poderia usar ele. MLflow é open source. A orquestração, a gente tem o Airflow. Então, assim, acho que é entender o quanto que a gente quer ficar sustentando a nossa infra versus usar alguma coisa que já está aí pronta para a gente, né? Total, total. E eu acho que é muito legal, estressando um pouco isso, que chega um momento na organização que faz sentido ter um time de plataforma de dados e, cara, essa galera manda super bem justamente montando essa plataforma super especializada para o contexto da startup ou da empresa. E é super comum a gente ver isso, né? Prioriza você ter uma ferramenta lá que, cara, é um coringa, que resolve um monte de coisa, e daí você especializa a tua plataforma de dados para aquele cenário, porque daí você entendeu de fato como que é uma operação de dados que você precisa, né? Cara, não teve uma empresa por onde eu passei que existia o tempo para você construir a plataforma sem entregar valor. Então, assim, tudo que a gente for fazer de dados, tem que pensar que é estruturante, mas a gente não vai ficar só estruturando e esperar para entregar qualquer coisa depois que a estrutura estiver pronta. Sempre a gente vai estar correndo na paralela, entregando valor do jeito que dá. Então, assim, os cientistas de dados, analistas de dados, vão estar sangrando, pegando coisa do legado para entregar valor hoje. Ou seja, quanto antes você construir essa plataforma para parar esse sangramento, melhor. Então, assim, não dá para esperar as coisas ficarem prontas no nível de plataforma. Então, essa é a minha visão. Então, eu acho que isso que você trouxe é extremamente importante. Entrega uma plataforma autogerenciada, no curto prazo, no menor prazo possível, para que os analistas cientistas já comecem a usar, comecem a entregar valor, e aí, beleza. Aí depois você traz um time mais especialista para construir essa plataforma do zero, mais robusta, já pensando nesses problemas de escalabilidade e tal. Então, acho que essa é a minha visão, assim. Porque senão a gente não driva nunca negócio. A gente sempre está construindo coisa e nunca entregando. Então, acho que é um pouco disso, sabe? Sim, massa. Cara, acho que tem muito do que você falou logo no começo do nosso papo com relação aos quick wins, né? E ser ágil e tá sempre, cara, sempre entregando alguma coisa. Porque o negócio ele vai estar, a galera de negócio vai estar impaciente, pô, demandando coisa e você vai ter que entregar. E, cara, eu fiz o meu TCC sobre tomada de decisão, como construir uma tomada de decisão orientada em dados em pequenas e médias empresas. Eu entrevistei uma galera, um desses caras, inclusive, trabalha hoje no Quantum Black, da McKinsey, tá ligado? E ele falou uma parada para mim que pô, mudou a minha vida quando eu olho para dados, que é, cara, você não se torna data-driven, tá ligado? Tipo, porque você se tornar alguma coisa significa você ir de A para B. Tipo, cara, isso é uma busca infinita, sacou? Tipo, sempre vai ter alguma parada a mais para você fazer. Não é um negócio que, tipo, eu fiz e acabou. Agora eu já sou. Já era. Não, velho, você vai ter que estar sempre, tipo, entregando e construindo, é uma parada infinita, cara. Sempre vai ter outro problema de negócio, cara, uma tech que vai otimizar teu custo, sempre vai ter problema. O problema é infinito, você vai buscando. E aí a galera às vezes fica nessa busca de, tipo, vou fazer a parada, vou me tornar orientado a dados, e, cara, essa transformação, ela é sem fim. Ela é uma busca, tipo, de estar sempre melhorando e caminhando nessa direção. Então, acho muito massa. Exatamente, cara. Como qualquer outra coisa na vida, né, mano? Tipo, como é que você aprende a programar? Programando. Então, como é que você toma decisões em cima de dados? Como é que você data-driven? Fazendo isso no seu dia a dia, tá ligado? Tipo, não é um certificado que você ganha. Exato. Tipo, great place to work, né? Tipo... Muito bom. Muito bom.
Cara, mas o que eu fiquei mais feliz é que eu tenho um corte para postar do Theo falando que ele usa muito Airflow. Vazou, Tefo. Vai vazar. Vai vazar esse vídeo aí. Massa. Muito bom. Pô, a gente tem mais 15 minutinhos, então eu vou ir caminhando um pouco para o final aqui. E, cara, queria que você contasse um pouco para a gente, olhando mais para a tendência de mercado, assim, tipo, o que os profissionais de dados têm que estar de olho e entrando um pouco no ponto de data literacy, que a gente falou um pouco mais cedo também, o que você daria de dica para a galera de negócio que, querendo ou não, tem que lidar com dados? Boa. Vamos lá, vai. Eu acho que a dica é a mesma para os dois. Aprenda SQL. Cara, eu acho que SQL é a linguagem dos dados. Tipo, não tem como a gente fugir disso. Então, a galera que está querendo iniciar no mundo de dados, eu super recomendo sempre SQL. Isso vai te entregar muito valor com uma única stack. Então, você trabalha com SQL em qualquer banco de dados, em qualquer engine de processamento distribuído. Então, SQL é realmente um coringa para você que está querendo entrar em dados, né? Você resolve muita coisa com SQL. Então, acho que, embora a gente tenha falado muito de tendências de LLM, etc., eu acho que é o que a gente conversou lá atrás. Cara, você fala assim, começar dados por LLM, hoje, na minha visão, é algo que, assim, você vai estar resolvendo um problema extremamente específico que poucas empresas têm condições de sustentar. Eu acho meio complexo. Eu tentarei para algo um pouco mais aberto. E SQL é isso. SQL vai te dar essa flexibilidade, né? E aí acho que a tendência, pensando em nível de empresa, o que as empresas deveriam estar tomando conta é realmente da qualidade desses dados. Então, de novo, cara, não é comum a gente ver todo dia times de engenharia tomando conta de DAG que quebrou, reexecutando DAG porque a carga não foi, porque o cluster não subiu, porque deu pau na origem. Então, assim, isso, na minha visão, para você chegar lá no endgame, com IA, etc., essas coisas têm que estar muito maduras. Então, acho que esse é um ponto assim de tendência que eu acho que as empresas vão começar a olhar com mais carinho cada vez mais, para que, pô, beleza, rodou um mês sem quebrar nada, nice, vamos dar os próximos passos, vamos avançar nisso, vamos começar a colocar um pouco mais de complexidade nas coisas que a gente entrega. E para isso, entender realmente as tecnologias que são usadas para fazer esse tipo de orquestração, medir a qualidade do dado, monitoria, etc. E para a galera de negócio, eu bato de novo na tecla do SQL, mas é se provocar a entender como que dados pode se encaixar no seu dia a dia. Então, pô, de novo, uma empresa, do mesmo jeito que eu falei para a galera de técnica, né, que como uma empresa ou ela gera receita, né, ou ela diminui custo, né, nas suas iniciativas, negócio é a mesma coisa. Então, para você saber aonde você precisa mexer, em que decisão que você precisa tomar, eu acho que é interessante você definir muito bem isso. Então, porque às vezes a gente vê as áreas de negócio querendo fazer 1 milhão de coisas, mas sem uma energia direcionada. Eu acho que a análise de dados, as métricas, né, seja OKR, o que vocês quiserem chamar, mas tudo isso envolve número, né? OKR é número puro, né? Métrica pura. Então, pô, como que eu posso ser orientado a isso? A definir muito bem um ponteiro a gente perseguir e entender quais são as alavancas que mexem esses ponteiros. Tudo isso é dados, né? Então, acho que se fazer essa provocação é extremamente importante e entender se você mesmo, né, você como ser humano, como contribuidor aí, não consegue calcular essas próprias métricas. Ou, cara, como que eu posso obter essas métricas? Será que essa métrica está fazendo sentido? Não tá? E tudo isso, assim, estatística vai te ajudar pra caramba, SQL vai te ajudar pra caramba. Quando você quiser fazer coisas mais complexas, vai pro Python. Não acho que a galera de negócio tem que sair fazendo pipeline, acho que o dado já tem que chegar na mão dessas pessoas muito mais redonda, e volto na questão da maturidade, mas o ponto é ter as ferramentas necessárias para conseguir, uma vez que o dado está na sua mão,
você conseguir também fazer algumas coisas que não necessariamente vão ser produtivas, mas te orienta a tomar decisões melhores. Eu acho que essa é a principal diferença, sabe? E me estendendo um pouquinho aqui, me desculpa aí, mas minha carreira em ciência de dados, até 2019, 2020, foi dentro das áreas de negócio. Não estava num time de tecnologia, eu estava dentro de negócio. Então, meu drive ali não necessariamente era fazer um modelo em tempo real, XPTO. Cara, meu problema ali era, cara, eu preciso todo dia saber quais são os melhores clientes para eu impactar com um envio de SMS. Beleza, vamos atrás das ferramentas para resolver esse tipo de problema, sabe? Então, não preciso ser um expert em tecnologia. Eu, dentro de negócio, conseguia fazer alguns modelos simples que rodavam na minha própria máquina e selecionava os melhores clientes da empresa. Então, acho que é esse tipo de provocação que você não precisa manjar de toda a stack, toda a infraestrutura que tem no mundo de TI, mas que já tendo dado em mãos, te resolve um baita problema, sabe? Acho que ser provocativo dessa forma. Do mesmo jeito que o pessoal técnico tem que aprender negócio, eu acho que negócio também pode vir de aprender um pouquinho da parte técnica, não faz mal para ninguém. Boa. Eu acho que deixa a comunicação muito mais fácil, né? Porque o problema, na verdade, ali é uma questão de, cara, cada um tá falando uma língua mesmo e não consegue se comunicar as necessidades, né? Tipo, a gente vê muito processo do cara, começou ali a área de dados, aí, beleza, vamos fazer aqui de, Google Ads. Aí o cara vai lá até, por exemplo, usa a gente ali, bateu no Google Ads, jogou pro DW, agora qual endpoint que eu quero? Tipo, qual tabela que eu vou? Tipo, o cara não sabe pensar, não tem certeza ainda da métrica que ele quer analisar, e aí às vezes o cara que está construindo isso mesmo fica perdido, assim, a gente vê muito isso, né? Tipo, vou jogar tudo aqui, aí fala com o cara de dados, ele fala, não sei bem que métrica que é, aí fica esse vai e volta. Então, realmente, o conhecimento dos dois lados é super importante para garantir que a comunicação flua e que esteja todo mundo falando na mesma língua, assim. Cara, total. E aí, outra ferramenta que sempre a gente mete o pau lá na live é o Kaggle, né? E aí, por que às vezes eu meto o pau no Kaggle? A culpa nem é do Kaggle. A questão é a seguinte, eu acho que a gente pegar uma base de dados, qualquer uma que seja, sem ter um objetivo, cara, é a mesma coisa que nada. Tipo, mano, a gente precisa ter um objetivo. Aí depois a gente vai atrás dos dados que ajudam a gente a perseguir esse objetivo, sabe? Essa é a minha visão, assim, é sempre como eu fui drivado a minha vida inteira. Vida inteira desde que eu entendi um pouco mais sobre estatística e tal. Então, acho que o ponto é esse, sabe? Isso acontece todo dia nas empresas também. A área de negócio quer tudo, mas não sabe exatamente qual que é o objetivo daquilo. Aí chega a base de dados, não sabe nem o que ela está procurando ali dentro daquele dado. Então, é bem isso que você falou, sabe? Então, acho que partindo do objetivo, entender, cara, qual que é o nosso objetivo com essa iniciativa? Aí vamos atrás para entender e construir as coisas, sabe? Qual dado é necessário, qual técnica que a gente pode aplicar, qual que é a esteira que a gente vai precisar construir, quais sistemas que a gente vai precisar fazer em gestão. Eu acho que é um pouco disso, sabe? Boa. Massa. Lucão, quer perguntar mais alguma coisa aí? Boa, cara, eu acho que o teu canal e as suas redes sociais, então, para a galera que está entrando na área de dados, cara, prato cheio, assim, acho que tem conteúdo para mais de ano para ficar assistindo, e muito massa tudo que tu coloca lá. Eu gosto sempre de pedir uma recomendação de livro para a galera que está começando. Fica à vontade, não precisa ser só para a galera de dados, acho que se a gente puder focar, seria top, mas se falar, putz, cara, esse livro aqui mudou minha vida, acho que a recomendação vale também. Tá, vamos lá. Vou pegar aqui então, vai. Ó, esse livro, até eu estar ali no terceiro ou quarto ano de mercado de trabalho, eu achei que eu seria uma pessoa técnica, que iria para um caminho de especialista e iria ficar ali numa carreira em Y e tal. E aí eu encontrei esse livro, que é O Projeto Fênix, não sei se vocês já leram. Esse livro aqui, ele é um livro que ele não é técnico, puramente técnico, ele conta uma história. Então, o nome dele é O Projeto Fênix, um romance sobre tecnologia, DevOps e
sobre ajudar o seu negócio a vencer. Então, ele não é necessariamente de dados, mas ele é de tecnologia. E esse livro me fez querer ir para a gestão, né? Então, para as pessoas aí que às vezes nunca pensaram sobre isso ou não tem uma aversão à gestão, eu recomendo muito esse livro, o Projeto Fênix, porque ele muda um pouco esse paradigma e me fez entender, acho que o principal, assim, é que cultura é top-down. Cultura não é bottom-up. Cultura a gente constrói de cima para baixo. Se a alta liderança não tem uma cultura de dados, por exemplo, a empresa não vai ter uma cultura de dados. Então, isso sempre é de cima para baixo. E aí eu entendi que para eu mudar algumas coisas dentro da empresa, eu precisava chegar num nível de alta gestão. Não adiantava eu querer ser especialista ou não estar liderando nada, que isso não ia mudar como a empresa funciona, como a empresa enxerga dados. Então, foi um livro que realmente mexeu muito comigo. É um livro muito gostoso de se ler. Ele é leve, ele é bem leve, dá para ler bem tranquilo, aí em poucos dias você consegue ler, e tenho certeza que muda a visão de muita coisa, você começa a entender melhor algumas coisas e até fazer perguntas melhores, assim, dentro da onde você está. Eu recomendo muito. Pô, que massa, cara. Baita recomendação. Bem na linha do que eu gostaria que você tivesse recomendado, mas não imaginava. E, cara, essa experiência da gente, eu e o Gelson construir a Eratos, a gente tem tido a oportunidade, cara, de pensar uma cultura do zero, né? E isso é uma coisa que, assim, profundamente eu tenho visto na primeira fileira, assim mesmo, porque um dos valores que a gente tem aqui na Eratos é justamente sobre, cara, ser viciados em alta performance. Então, você tá, cara, todo dia, cara, fazendo aquilo que tem que ser feito, se preparando para um momento de guerra, cuidar da mente, do espírito, do corpo. E como bom CTO, né, há muito tempo atrás, cara, era extremamente sedentário, cara, o meu café da manhã era Ruffles e Coca-Cola, e a gente definiu que os valores da Eratos era se cuidar. E foi muito doido, cara, porque, pô, hoje, cara, assim, eu acordo super cedo, faço treino, faço um monte de coisa, porque a gente conseguiu criar essa panela de pressão e de fato, ambiente molda, né? Então, muito massa essa visão e, cara, gostei muito, muito. Com certeza vou ler esse livro aí, Teuzão. Obrigado pela recomendação. Da hora. Depois me conta o que você achou. Esse livro, eles são 3 livros, tá? É o Projeto Fênix, o Manual do DevOps e o Projeto Unicórnio. Os 3 são muito bons, mas eu conheci ele pelo Projeto Fênix, tá? O Manual DevOps, ele é muito mais técnico e o Projeto Unicórnio, ele é a visão de especialista. O Projeto Fênix é a visão de um gestor num espaço de tempo e o Projeto Unicórnio, ele acontece no mesmo espaço de tempo, só que numa visão de especialista. Então é muito da hora, assim, ler os dois, mas o Projeto Fênix é o que mais me impactou, assim. Que massa, pô. Massa pra caramba. Cara, queria agradecer aí de novo, Theo, deixar um minutinho, faz a tua propaganda aí, fala as tuas redes sociais, o que você faz, chama o pessoal aí. Boa. Bom, obrigado pelo espaço. Eu fiquei muito feliz de participar, principalmente por hoje ser o Dia dos Professores, então eu fiquei ainda mais feliz de ter um espaço aqui junto com vocês para compartilhar conhecimento, história, experiência. E vocês podem me seguir aonde vocês quiserem. Eu estou em todas as redes sociais, Instagram, TellMeWhy, Twitter, TellMeWhy, Blue Sky, TellMeWhy, no LinkedIn é Tel, Twitch, TellMeWhy também, YouTube, TellMeWhy. Então vocês podem me procurar por lá. Tem muito material, como o Luca comentou. A gente teve um ano de 2024 muito, muito drivado a comunidade. Então a gente tem uma trilha ali desde Git, Python, Pandas, SQL, Machine Learning. Então tem muita coisa bacana de forma gratuita, né? E também tem projetos de vida real, né? Então o Luca comentou de eu fazendo ali uma aplicação em Go. A gente pega os dados do Go, joga para Data Lake, mostra como é que faz um pipeline de dados do zero mesmo, até chegar lá na entrega final do modelo, numa entrega final ali de dashboard. Então é vida real mesmo, é o que eu me proponho a fazer, é mostrar como é que as coisas funcionam, como é que as coisas quebram, como é que a gente se vira. Então agradeço muito aí todo o apoio que a gente tem recebido nas redes sociais, também apoios financeiros com subs, com membros no YouTube e tal. Tudo isso fortalece muito a gente. E espero que o nosso 2025 seja ainda melhor, cheio de energia aí, cheio de projetos novos. E é isso. E parabéns aí pelo projeto de vocês também, que eu tô acompanhando aí. Massa. E o nosso combinado aí, cara. Eu vou fazer um projetinho.
Massa. Temos que fazer esse projeto, cara. E parabéns aí pelo Dia dos Professores. Muito massa, de verdade. Cara, teve uma das nossas primeiras conversas. Eu acho que o Luca nem estava nessa conversa, mas eu te perguntei, cara, por que você faz o que você faz? E você respondeu, cara, porque eu quero mudar o mundo. E foi muito de dentro, assim, eu achei muito massa. Eu realmente acho que, cara, através da educação a gente pode fazer isso. Então, parabéns mesmo. Tamo junto, obrigado de verdade pelo teu tempo. E é isso, cara, vamos conversando aí. E vou demais, mano. encerrar aqui para a gente publicar isso pra galera. Valeu demais, cara. Obrigadão. Valeu, pessoal.